Shalom, graça e paz, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós que estão a nos acompanhar e têm nos acompanhado neste teu, meu, nosso programa que acontece todas as segundas-feiras a partir das 19 horas. E hoje, conforme nós havíamos dito, né? Hoje nós temos um compromisso e deste compromisso nós temos um tema que vamos abordar, um tema bastante importante, um tema polêmico, mas também um tema que é de caráter, não é, educativo, não é isso, pastor? E para nos ajudar eu trouxe aqui, estamos aqui na presença do nosso pastor Jeremias Abraão. Pastor Jeremias, muito boa noite. Muito boa noite a vocês, ao programa e em especial também a todos que nos acompanham por esta plataforma. Prontos. O tema em questão, como identificar ou identificando o verdadeiro Deus numa nação politeísta. Para isto precisamos entender o termo politeísta ou monoteísta e por isso que nós trouxemos um homem muito estudioso, um homem que é professor, mas eu vou deixar estas informações com ele para poder decifrar, discernir o que realmente é, não é este tema que vai gerar muita bênção na tua vida. Eu peço, você que está aí, por favor, pegue um caderno, né? Pega uma esferográfica, porque estamos diante de um professor, né? Que vai nos explicar o que é monoteísmo, o que é politeísmo e como é que nós podemos identificar o Deus verdadeiro numa nação em que há vários deuses. Pastor, antes de tudo, nós gostaríamos que o pastor nos brindasse com uma vamos dizer assim, uma breve apresentação, não é? Quem é o pastor Jeremias Abraão, o que faz, já estávamos a ter essa conversa ao longo do caminho, não é? Diz-nos aí, pastor. Pronto, pastor Jeremias, como é conhecido nas lides do Evangelho, eu sou pastor, Uhum. líder do Ministério Pentecostal, Pastor consagrado. sim. Uhum. Atualmente estou a liderar o Ministério Pentecostal, Plenitude do Espírito Santo, Uhum. que é membro da Assembleia Missionária Cristã. Ok. Para quem nos acompanha sabe que a Assembleia Missionária Cristã é uma plataforma de igrejas que o governo atribuiu ao último reconhecimento Uhum. e que é liderado pelo apóstolo Elias Pedro. Fora disso, eu trabalho para a Sociedade Bíblica de Angola. Uhum. Eu sou tradutor e também assistente para a área de publicação dos textos sagrados. Meu Deus. Nós hoje estamos a trabalhar na tradução da Bíblia nas línguas nacionais em Angola. Ok. E pronto, este é um outro assunto, talvez em outro fórum outro iremos fórum, certo. falar. E também sou professor na Faculdade de Teologia Logos, cito no bairro, estamos aqui no Projeto Nova Vida, Rua sim. 16, cada 16. Uhum. E pronto, temos prestado serviço ao corpo de Cristo neste. Eu sinto um grande prazer quando o assunto não está confinado só, como muitos dizem, à minha igreja. Ok, Mas sim. quando nós vamos olhar para o corpo de Cristo, Uhum. e neste encontro que nós estamos a ter, eu não estou a pensar de mim, Jeremias, pastor da minha igreja, mas estamos a olhar para o corpo de Corpo de Cristo. Cristo. Milhares de almas que Cristo, pelo seu próprio sangue, ganhou, pagou. Sim. Aqui eu estou há quase acima de 13 anos que eu sirvo uma vida sem denominação. Ok. Eu aprendi, isso me deu muita tolerância, Uhum. a aceitar as diferenças.
E então, às vezes, olhamos um pouco de que às vezes temos que deixar um pouco o nosso ego Sim. e partirmos para o bem maior. Amém. Quanto ao tema que vamos dissertar, a abordar, é um tema, não digo polêmico, mas um tema melindroso. Melindroso, não é, pastor? Sim. Uhum. Primeiro, temos, quando falamos do politeísmo, de uma forma assim básica, ou estamos a falar para todos, é a crença em vários deuses. Em vários deuses, sim. Sim. Depois temos o monoteísmo, que às vezes também tem o outro lado que é chamado, que os judeus chamam de monoteísmo radical, que é o tal extremismo do monoteísmo. Porque, de fato, o cristianismo é uma religião, fé, né, monoteísta, mas algo discutível. Discutível, pastor. Algo discutível, não que seja de fato, temos aí um politeísmo, não quero dizer isso, mas é que se nós começarmos a falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abre-se um outro parênteses. Sim. E nós sabemos que em termos teológicos, isso é que matou o Senhor Jesus. Ele ao assumir que ele e o Pai são uma pessoa. E que ele é o Pai também. Então, esta posição de um homem, Deus soberano, trouxe problemas sérios teológicos para os crentes da época de Jesus. Porque o Antigo Testamento só falava do Pai. Então, não tinha desenvolvido a revelação do Filho, nem do Espírito Santo. E vê que quem mais traz a teologia do Espírito Santo é o próprio Jesus. É melhor que eu vá. Porque se eu não for, ele não vem. Mas se eu venho, ele vem. E Jesus coloca o Pai, o Espírito Santo e ele na mesma posição. Aqui já, se tivermos que falar do monoteísmo e irmos para o monoteísmo radical, temos algum pequeno problema na colocação das palavras. Ora, uns defendem um só Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo. Outros defendem um Deus em três pessoas. Sim. Toda esta fuga, esse escape, é mesmo por causa do conflito do termo monoteísmo. E alguns vão para a triunidade. Então, aqui nós estamos, mas o cristianismo, na sua essência, é uma religião monoteísta. Não vamos discutir isso, mas vamos vê-la na essência, porque Jesus não disse que há um Deus Pai, há um Deus Filho e há um Deus, o Espírito Santo. Fala-se mais de pessoa, da pessoa do Pai, da pessoa do Filho e do Espírito Santo. Agora, nós em Angola temos um outro problema ainda mais grave. Pastor, perdão, antes dessa problemática, eu no princípio disse que este tema é um pouquinho polêmico, né? No sentido de analisarmos o tema quando falamos que o verdadeiro Deus, né? Identificando o verdadeiro Deus. E quando colocamos essa suposição, verdadeiro Deus, quer dizer que existe o falso Deus. Sim. E trazendo a ideia do politeísmo, e o pastor começou já muito bem, né? Quando encontramos essa trindade, o que confunde muita gente, e nós também gostaríamos de saber um pouquinho disso, né? Então, quando falamos do polêmico é isto, será que existe um outro Deus mesmo, pastor? E vamos pegar, por exemplo, as palavras do Senhor Jesus no João 17, quando ele faz a oração. Ele diz: Pai, lhes fiz conhecer a sua palavra. Eles agora têm conhecido, agora conhecem o Deus verdadeiro. Ele diz: quem é o verdadeiro Deus? Que te conheçam a
ti e ao Filho que enviaste. Então, conhecer o Deus verdadeiro é conhecer o Pai e o Filho. Depois então, descemos mais adiante que surge a revelação da pessoa do Espírito Santo. Quando falamos de politeísmo, nós estamos a falar de identidades de deuses inferiores com insuficiências em poder e na soberania. Pastor, essas entidades inferiores, eu vou dizer assim, essas, conforme o pastor diz, não é? Estas entidades inferiores que muitos têm como o verdadeiro. Sim. Como explicar isso, pastor? Por exemplo, nós temos, eu dizia no início da conversa, que nós em Angola temos um outro problema, que de facto é a gênese do politeísmo, é o sincretismo religioso. Sincretismo religioso. O que é isso, pastor, por favor? Porque o sincretismo religioso é a aceitação de várias doutrinas ou de diversas religiões. Por exemplo, antes que o cristianismo viesse para Angola, angolanos já cultuavam um Deus, ou vários deuses, o tal politeísmo. Politeísmo, sim. Só que nós não podemos falar do politeísmo sem falar da crença. Ou crença é um fundamento que nos leva a esse culto. Ou a cultura, não é? Sim. Se nós falarmos do politeísmo, que estamos a reconhecer a soberania ou o culto a um Deus, existe uma doutrina ou uma fé ou uma crença que nos levou a reconhecer esta entidade. Certo. E que muitas das vezes é falsa. Então, no nosso contexto, o colono trouxe o cristianismo, mas já encontrou as nossas tradições, alguma forma de culto enraizada na mente do angolano. Eu, por exemplo, trabalho muito na tradução da Bíblia. Custa um pouco encontrar um nome do nosso Deus verdadeiro em uma determinada cultura. Porque naquela cultura já se falava de Deus, mas esse Deus não é igual ao Deus verdadeiro, estamos a falar hoje. Mas esse Deus que é conhecido naquela cultura é venerado como está, só que não é de facto. Certo. Aquele povo aceita algo que é falso, mas para eles é verdade. Logo, ali há um problema sério quando se procura, por exemplo, os Kikongo falam Deus Nzambe. Sim. Nzambe em Kikongo, eu tive aulas com um especialista, linguista e também teólogo, diz que a palavra Nzambe, na sua etimologia, significa um Deus de terror. Agora, nós temos um conflito aqui no conceito desta cultura para o Deus de terror. Mas nosso Deus é Deus de amor. É Deus de amor, sim. Apesar de que também, às vezes, o Antigo Testamento via este lado de um Deus de terror. Só que Deus, o que temos aqui no Antigo Testamento é a fidelidade e a equidade na justiça. Na justiça, sim. Que esse Deus não tem. Então, nós temos outro problema. Pronto, as nossas línguas têm nomes da etimologia das nossas línguas. Como esses deuses eram chamados antes da chegada do cristianismo. Sim. E vamos agora manter este nome ou vamos tirar-se? Certo. Porque esses nomes desses deuses não podem receber o título ou a soberania ou a categoria ou o estado de soberania e de glória do nosso, porque não tem essa glória, não tem este poder, não tem essa omnisciência. Isso requer primeiro um ensino teológico para remover. Então, quando os missionários chegaram para Angola, não houve este cuidado em arrancar as raízes da religião encontrada para se implementar uma fé verdadeira. O que aconteceu? O angolano passou a coabitar com duas ou mais religiões.
É por isso que você vê que o angolano vai ao quimbandeiro, mas é crente. Sim. O angolano aceita em adivinhações, mas é crente. Por quê? Ele tem esta... A religião antiga não foi ceifada, Certo. mas sobre ela edificou-se uma. Uma, ok. Que é a verdadeira. A verdadeira. Então aí, este é, para mim, talvez um outro dia iremos falar simplesmente do secretismo, é aqui onde permeia o politeísmo. Ok. Porque É a causa do politeísmo na nossa nação. principal. Ok. A principal causa do politeísmo em Angola é o sincretismo. E nós, quando vamos olhar para 2 Reis, capítulo 17, quando a Síria ocupa o reino do norte, então ele faz um transbordo, podemos dizer assim, uma substituição de raça. O povo do norte é levado para a Síria e o rei Assurbanipal II traz população da sua terra para habitarem em Israel. Ok. E como não conheciam como se cultua esses deuses, então começaram a surgir mortes, porque as leis da terra não eram observadas. Chamaram os sacerdotes para ensinar este povo que migrou ou que foi trazido para lá para conhecerem este Deus. Só que este povo trazia a cultura religiosa da Assíria e começaram a coabitar com as duas crenças, o Deus de Israel e os deuses que eles traziam na religião de onde eles saíram. Então, o politeísmo, de uma definição teológica, é quando alguém reconhece e venera vários deuses. Agora, nós em Angola temos, conforme eu disse, temos esses dois problemas. Um que causa ou que leva a termos então este problema de aceitação em fé de vários deuses. E se nós trabalharmos um pouco com a estatística do governo, Angola tem acima de 70% do cristianismo. Sim. E há uma pequena percentagem aí do Islão e alguns indecisos pelo meio. Está a surgir já. Sim. Né? Então, podemos aqui afirmar que os alicerces do politeísmo estão no sincretismo religioso. Embora em outros contextos, no caso dos países da Ásia, existe mesmo uma religião que não tem nada a ver com o cristianismo, não é sincretismo, mas a própria religião em si já traz na sua matriz filosófica e doutrinária a existência e o culto a vários deuses. Um culto para fertilidade, outros para agricultura. Isso já vem encaixado dentro da sua filosofia ou da sua matriz desde a sua existência. Funciona assim. E disto, pastor, eu gostaria de perguntar qual é a relação entre o politeísmo e as religiões, né? No sentido de temos, por exemplo, o cristianismo, o islamismo, temos o budismo. Né? Qual é a relação, na verdade, com aquilo que é o politeísmo? Bom, por exemplo, o budismo, o hinduísmo e outras, essas, na sua fórmula doutrinária, essas que têm a veia principal do politeísmo. Sim, aí mesmo nós temos um politeísmo como doutrina. Uma representação de vários deuses. Aí não temos nada com o sincretismo. Sim. Só que
qualquer um pode ser do cristianismo ou do budismo se aceitar uma segunda religião. E essa segunda religião passar a coabitar com a encontrada, Ok. torna-se um sincretista. Ok. Ok. Por exemplo, nós temos hoje influência cultural ou então através das redes sociais. Sabemos o que se passa na Alemanha, o que se passa em Portugal e outros países. Há quem está em Angola, mas pode acompanhar um culto de quem está fora de Angola. Sim. Este intercâmbio cultural, econômico, social é uma grande ponte para termos muitos sincretistas. Isso é grave, não é, pastor? Muito grave. Muito grave. Muito grave. Porque acredito que há um mandamento na Bíblia que diz, né, não adorais a um outro Deus. E isto, quando o pastor fala deste elemento de sincretismo, né, é como se tivéssemos a substituir o verdadeiro Deus. É muito perigoso. Né? E até o culto, prestar cultos a mais de um Deus, isto pode acontecer com qualquer um de nós. Pastor. Se nós pegarmos a sério Como, pastor? as palavras de Jesus, Uhum. dizendo que ninguém me pode amar, Uhum. ninguém pode amar o seu pai, a sua mãe, ou algum bem acima de mim, Ok. ou na mesma proporção. Uhum. Este já é um politeísta, um idólatra. Idólatra, ok. Ainda que nós não vejamos, mas Deus vê o coração. Esta é a razão pela qual os judeus perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento. Ele disse: escuta, ó Israel. O Senhor Deus é o único seu Deus. Javé. A Ele adorarás. E a Ele somente prestarás culto. Logo, quando meu coração se inclina a um outro Deus ou a uma outra entidade que tenta substituir ou estar na paridade com meu Deus, eu sou um politeísta. Meu Deus. Por vezes, pastor, nós falamos que o meu Deus é o único Deus, é o predominante na minha vida, mas ainda Se assim... não ocupa o primeiro lugar. Mas ainda assim amamos mais, por exemplo, ir para o Quimbanda, ir para casas escuras, fazer algumas Para coisinhas, Deus, para o descobrir o que culto é que está se passando. é o amor. Ok. Por que para Deus a briga, podemos assim dizer, de Israel com Deus não era na quebra dos mandamentos? Este é um assunto que podemos incluir no pacote. Mas o ponto crucial foi o culto. O culto. Quando Israel deixava de cultuar a Deus e oferecia culto a uma outra entidade, era uma substituição. Meu Deus. E o nosso coração pode fazer isso, porque o coração do homem é falso. Pastor, então eu vou fazer uma pergunta assim. É possível irmos à igreja, cultuar a Deus e ao mesmo tempo estarmos a cultuar alguma outra entidade? Claro. E como é que dá... Eu vou perguntar assim, como é que eu consigo desmistificar isso? Como é que eu consigo distinguir que estou a cultuar a Deus, mas também tenho alguma outra cultura que eu estou a implementar na minha vida? A questão é a aceitação. A aceitação. É a aceitação. Por exemplo, há um versículo que é mal interpretado, de Jeremias, que diz que maldito o homem que confia no homem igual e faz do braço do homem o seu suporte. De fato, o que Deus estava a dizer aí não é porque o homem é mau, não é porque o homem é falho, ou não é porque o homem não é digno de confiança. Não. A interpretação É falsa. do senso comum é esta. É falsa. Há pessoas boas, Sim. pessoas fiéis, pessoas confiantes, pessoas que são dignas de serem bons correligionários no momento difícil está aí contigo. Então, o que está na base dessa... A fé.
Quando eu coloco minha confiança em você, Ok. eu estou diretamente a substituir o papel de Deus, a sua relevância em minha vida. Certo. Então, pastor, como alguém que consegue, não é, olhar nas Sagradas Escrituras e conseguir implementar palavras que puxam a compreensão das pessoas, o porquê que esta palavra, dizendo assim, está, está, ela se mostra tanto assim para a pessoa, vou dizer assim. Quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia num. O confiar, a confiança, vou dizer assim, não poderia ser retirada para trazer uma compreensão mais clara para os leitores? Aqui a palavra confiar é de fato dizer, por exemplo, quando você fala de confiança, este aqui é capaz de fazer tudo que eu não posso fazer. Ok. Eu estou em paz, eu confio que Ele me protege. Eu estou tranquilo, porque olhando para o contexto, Israel naquela altura estava a procurar suporte do Egito. Sim. Via que Deus não estava a lhes proteger. Como eles estavam mal com Deus, estavam em desacordo, estavam desencaminhados e não viam a mão de Deus, procuraram socorro do Egito. Ele falou, não vai funcionar. Sim. Me substituir, seja por um governo, por uma entidade, por um homem, por uma instituição, não funciona. Funciona. Eu nunca posso colocar a minha empresa no lugar do meu Deus. Eu nunca posso nem sequer colocar. Eu digo isso na igreja. Vocês nunca devem me confiar como Deus. Sim. Ainda que da minha boca saia fogo, saia fumo, haja tipo de milagres, eu não mereço a confiança para estabilizar as vossas almas como Deus o pode fazer. Só Deus pode fazer isso. Meu Deus. Aqui onde está o ponto de partida quando nós estamos a nos referir do politeísmo. É algo também, nós estamos habituados quando falamos de um objeto, tem Sim. uma estátua. Sim, e era esta a ideia, né, pastor? Porque, sendo ser sincero, nunca ouvimos este ponto de partida, né? E era então desconhecido, o sincretismo religioso era desconhecido. Então, o pastor é um mestre que está aqui a nos ensinar. Por vezes temos algum outro tipo de cultura, por exemplo, nossos pais nos criaram e nos disseram assim, olha, tem um X aqui, isso aqui, tira a doença do tal. Olha, isto aqui é só você fazer isso aqui, tira aquela doença, tira isso. E começa a substituir a crença da cura em Deus e passa a crer naqueles objetos ou por Por exemplo... que Deus fica triste? Temos um problema que devíamos trazê-lo a Ele e não irmos a Ele. Não, ok. Estamos a dizer em outras palavras, nós não te confiamos. Não te confiamos, sim. E quem gostaria de ter amigo que não lhe confia? Ok. Quem gostaria de ter alguém que mora... Vê que o Espírito Santo habita em nós 24 horas por dia. Bom dia. E ele nos vê que o filho está doente, o filho está a morrer, e nós estamos a deixar o hospital, a igreja, estamos a ir, porque estamos a desconfiar que a doença seja de um foro espiritual. E aí vem a pergunta, será que a mão de Deus está encolhida? Encolhida. A questão do politeísmo é física, podemos ter um objeto, mas também é uma questão de coração. De coração. Vamos supor que eu saia daqui, viaja para um país em que não está a igreja que eu cultue. Eu terei que me filiar a uma igreja que eu vou encontrar lá. Sim. Se essa igreja venera um Deus ou vários deuses, e eu dizer, como eu não posso ficar sozinho em casa, vou só cultuar, Cultuar. eu sou um politeísta.
Porque estou a aceitar uma outra identidade. Porque a Ok. questão da nossa vida com Deus não deve depender do lugar em que nós estamos. Meu Deus. A onisciência de Deus em nossa vida deve ser transportada em qualquer lugar, qualquer lugar. onde estivermos. Se não der para ir àquele culto, Uhum. eu devo cultuar em casa e procurar condições para depois eu partir e manter a minha fé e não tentar substituir Ok. Ok. o governo de Deus sobre a minha vida. A autoridade que Ele tem, sobretudo o que Deus acha que Ele merece. Porque Deus é zeloso, é ciumento. Uhum. A palavra bíblica para zelo é ciúme. Quem gostaria entre nós ouvir que a sua esposa tem mais um outro Tem mais marido? Sim. Ou não, porque a esposa viajou para a França ou para Portugal, como eu não estou lá, sou substituído. Quem gostaria de ouvir isso? Isto aqui é o politeísmo. Uhum. O politeísmo vai além das figuras, Ok. além das representações. Ela está na concepção do nosso coração. coração. Para quem me inclino? Que direito estou a dar a esta representação? Então, pastor, eu vou lhe fazer uma pergunta, eu não sei se é meio complicada, mas assim, por que Deus permitiu tantas outras religiões submeterem-se ao ser humano? Por que Deus permitiu, se Ele é o único e o verdadeiro Deus, por que Ele permitiu ter várias religiões? Permitiu ter vários cultos e trazendo assim uma confusão na mente das pessoas, não é? Deus tinha um culto, porque Adão e Eva cultuavam a Deus Sim. no jardim. E havia aí a palavra. Deus era o pregador. Uhum. Já diz que na virada do dia, Deus vinha. Havia um lugar de encontro, conhecido pelo Adão, pela Eva e pelo Senhor. pelo Senhor. Era lugar de culto. Ok. Deus vinha, o culto acontecia e Deus voltava. Só que depois do pecado, esse lugar ficou profanado. Uhum. O homem, pela consciência do pecado, fugiu do lugar do encontro. Sim. Abandonou o lugar do encontro. E Deus, quando vem. Pastor, só um instante. Ele fugiu ou foi expulso? Não, primeiro Adão foge do lugar Aham. onde Deus sempre encontrava-se com ele. Certo. Pastor, pode nos explicar essa Dentro do analogia? jardim Uhum. havia um lugar em que sempre Deus vinha na virada do dia, virada mais ou do menos dia, 17, para o encontro. Uhum. É culto. E ele já não estava lá. Quando o homem peca, ele foge. Aí começa a falsa religião. Aí começa o politeísmo, politeísmo começa o começa aí. sincretismo. Ok, ok. A origem Ele da religião substituiu. Uhum. é o medo também. Não percebi, pastor. Uma das razões do surgimento da religião é o medo, a insegurança. Insegurança. O ser humano, mesmo aqueles que dizem que são ateus, são mentirosos, reconhece a existência de entidades espirituais que o dominam. Sim. Na busca desta segurança cósmica, caímos na ratoeira do diabo. Ok. Porque o meu povo morre Sim. por falta de conhecimento. Conhecimento. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando Adão deixa o lugar de culto, onde Deus vinha, ele sai daquele lugar, aí Adão vê que Deus nunca metia medo a Adão. Adão sentia prazer na hora do culto. Na hora do culto. Mas daquele dia em diante, Adão passou a ter medo de Deus. Qual é a sensação que nós temos quando estamos fora da igreja? Quando estamos em algum pecado? Sim. Temos medo Sim. de Deus. Sim. Mas quando estamos na comunhão, Deus não mete medo. Deus não mete medo. Deus verdade, traz segurança, traz paz, É verdade. traz tranquilidade. Uhum. É assim que funciona. Ok. Amém. Nessa insegurança cósmica, quem vai me proteger agora? O homem começa agora a procurar
outras formas de Ok. culto para satisfazer ou tentar cobrir este vazio, esse que ele vazio. próprio criou Criou. quando abandonou o Senhor. Yeah. Meu Deus. É aqui onde está o problema. Daí começam a surgir Uhum. religiões. Então não foi Deus quem deu o surgimento desta É mesmo o próprio o homem. próprio homem. Porque Deus perguntou: mas onde é que eu estou aqui? Uhum. Chegou a hora do nosso Nosso encontro. encontro. Onde é que você está? Quem te falou? Aí então, vem um culpa o outro culpa o Sim, outro, ninguém sim. quer assumir a culpa. Então, Adão depois sai expulso do jardim. Então, a partir do momento que o homem peca, ele abre as portas para a interferência espiritual de outros espíritos na vida dele. E sabemos que o salário do pecado, do salário do pecado é a morte. Mas a morte não é só física. A morte também é espiritual. E a morte espiritual é mesmo essa falta da existência desse Deus. Esse Deus, ok. Já não tenho esse Deus. Nós conseguimos, para os nossos ouvintes que nos acompanham, como é que fica um filho quando tem briga com o pai? Roubou, estragou, não estudou, não foi à escola, está com falta. Quando ele tomar conhecimento de que o pai tem conhecimento de tudo, todo esse tipo de coisas que ele fazendo, eu tenho medo de voltar para casa. Sim. Uhum. Começa a procurar a casa do tio, Sim. a casa É da isso tia. E não sabe, então, se a tia é quimbandeira, não sabe se o tio é feiticeiro. Mas é a alternativa que que o ele homem usa, encontrou ok? por causa do litígio que ele tem com o pai. Certo. O bem seria voltarmos para o pai e esperar que ele faça o Ele que dá ele sua fazer. sentença, né? Mas nós, às vezes, os filhos começamos a imaginar tipo, que o castigo vai ser tão pesado que não Pesado. convém ir para casa. Em vez de, pronto, já estraguei, vou lá saber o Vou que lá vai saber o que acontecer. vai Não, a acontecer. tendência é fugir. É fugir. Adão fugiu mesmo. Sim. Opa, Já não meu quer. Deus. É a história do filho pródigo. Uhum. E às vezes quando decidimos que agora vamos voltar é tarde. Já fizemos muito estrago. Depois de muito sofrimento. Já estamos descangelados, desestruturados, estamos apagados, estamos sem estrutura. Mas Deus diz, você perdeu teu tempo, Teu tempo. lá onde você foi. Eu sei que você foi a cultuar outros tempos, mas eu continuo te amando mesmo assim. Amém. Então, é uma questão muito séria. É que às vezes quando nós olhamos para a Bíblia, ou, sobretudo quando olhamos para Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim, começamos logo a pensar em objetos de culto, mas o fundo, a estrutura, a questão basilar é o coração. A quem pertence o nosso O coração? nosso coração. Quem é? Diz-se no mundo que ninguém pode amar mais do que uma mulher, nenhuma mulher pode amar mais do que um homem. Com homem, sim. Então, se o nosso coração for, Deus não estiver no lugar em que Ele merece, Uhum. se nós quando acordamos não é Deus que meditamos, se quando nós acordamos não é Deus que pensamos, Sim. quando estamos num problema, a saída não é Deus, nós somos politeístas. Nós estamos a venerar outras entidades. É um pouco, talvez alguém pode ver isso como um pouco rígido, mas é assim, porque o coração do homem é de fato a balança de equilíbrio e de medida. Deus nos mede pelo coração. Meu Deus. Pastor, isso é muito sério, na verdade. É mais sério do que eu pensei. Então, pastor, nós, na verdade, estamos a falar do politeísmo e o pastor levantou aqui a questão do sincretismo, não é? E nós gostaríamos de saber, pastor, como é que nós podemos ajudar alguém que está a enfrentar uma situação
do gênero? Ahm, Alguém que está a viver e não sabe que está a viver do sincretismo, na verdade, substituiu o culto a Deus por outras entidades. Qual é o conselho que o pastor tem para essas pessoas? o arrependimento na Bíblia é sempre a chave. Uhum. E eu sei que muitas pessoas sofrem mesmo por falta de conhecimento. Mas, primeiro, o primeiro passo mesmo é voltar a dizer a Deus, porque Deus está conosco em qualquer lugar onde nós estivermos. Uhum. A igreja é o lugar de culto, é casa de oração, mas a presença de Deus nós transportamos todos os dias. Lá onde você estiver, quem estiver a me observar agora, onde estiver, é meu dizer, Senhor, eu hoje, porque quem nos acompanha agora sabe de fato, Sim. entendeu o tema. Uhum. Eu pedi perdão. E a partir de agora colocar mesmo Deus no lugar em que Ele merece. O meu filho nunca pode substituir Deus. Sim. A minha esposa, nunca. Nunca pode O substituir. dinheiro, nunca. O meu país, nunca. Nenhuma outra figura, visível ou invisível, deve substituir o meu Deus. Agora, pastor, nós temos vivido diante de algumas situações que hoje também nós chamamos de relativismo, não é? E queremos chamar, vou dizer assim, a igreja não tem um posicionamento exato diante do politeísmo, por exemplo. Quando observa que alguém eh, adora um outro Deus, ele pode dizer, eu respeito isso. Não tem um posicionamento exato que é relativar tudo. Se você adora um outro Deus, eu adoro o meu Deus, tanto faz, sem problemas nenhum. Será que esse é o posicionamento certo de uma igreja, pastor? Normalmente o erro, sobretudo quando falamos de questões subjetivas, questões de religião, a maneira correta de enfrentar e corrigir é através de um ensino verdadeiro. O ensino verdadeiro. Este exercício que estamos a fazer aqui é uma grande ferramenta. Uhum. E devemos orar para que o projeto continue e alcance mais pessoas. O falso se corrige com o que é verdadeiro. Ok. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, agora, nós, os líderes espirituais, pastores, nós temos que ter a coragem de dizer isso não. Embora que às vezes há essa questão às vezes, do receio, do medo. Se eu tomar esta posição, talvez possa sofrer represálias. Uhum. Mas com pedagogia, com ensino, nós podemos chamar as pessoas para voltarem. O relativismo sempre acontece porque a palavra relativismo significa diminuir ou reduzir as prováveis consequências. Certo. É aqui. Então, eu vou, não digo desconsiderar, mas não vou olhar para aquilo que estou a fazer no nível da punição. Não, isso não vai ser assim. Punição. É como, pronto, um gatuno, né? Humilhante. Ele quando alguns se drogam, fazem aquelas coisas, eles não conseguem prever que este ato pode, eu posso amanhã acabar o resto da minha vida preso. Uhum. Aquela coragem surge para relativizar, para amenizar, Ok. para distorcer
o sentido da justiça. A justiça, sim. Yeah. Então, o falso se corrige ensinando a verdade. Não devemos ter medo de ensinar a verdade, porque o falso nos antecedeu. Sim. Eu sempre digo assim às pessoas, a melhor forma de combater o diabo tem que ser pela fé e pela palavra. Pela palavra. Porque pela experiência, ele é mais experiente do que nós. O diabo está no mundo há mais de 10.000 anos. Sim. Já fez cair muita gente. Okay. Ir com ele pelas experiências, não vamos vencer. Não dá certo. O diabo tem medo da palavra e tem medo da fé. Essas duas coisas, a fé, a palavra, ou o conhecimento da palavra, isso subjuga o diabo. Então, devemos corrigir ensinando mesmo a verdade. Devemos ter paciência. O pastor falou muito bem. Eu gostaria de que aprofundasse um pouquinho mais sobre as consequências ou uma devida punição dentro de outros cultos que nós prestamos, não é? Principalmente como cristãos, e nós queremos englobar outras coisas mais para poder cultuar ou satisfazer a nossa vontade. Existe uma consequência sim que vem para nossas vidas, uma punição? Todo erro é passível de punição. E muitas pessoas pensam que nós só vamos ser punidos no fim de todas as coisas. Sim. Há punições terrestres. O Senhor disse assim, aquele servo que não conheceu a vontade do seu Senhor será severamente punido. Okay. Mas aquele que errou não conhecendo a vontade do Senhor será punido com menos severidade. Jesus disse assim, quando falava sobre Cafarnaum, Nazaré e Galileia, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Corazim, se em Sodoma e Gomorra fosse pregado o evangelho como esse, eles não morreriam. Okay. Qual foi a morte? Não foi espiritual. Houve fogo que desceu, as pessoas foram destruídas. Sim. Nós podemos enfrentar problemas de saúde por causa de pregar o que é falso e encorajar o que é falso. O que é falso. Podemos ter problemas de credibilidade. O que me satisfaz é eu ter um bom carro, ter uma vida, mas manipulando as pessoas. Sim. Todo mundo sabe que isso aqui é, pelo menos daqueles que conhecem a verdade, vão saber que este é um falso. É falso. Ainda que eu me apresente bem, venha à televisão, tenha um bom discurso, mas Jesus disse que conhecerei a árvore pelos frutos. Então, não devemos falar só de consequências a posteriores, mas aqui na vida nós podemos viver. Uma delas, podemos ter problemas de saúde, podemos ter problemas de credibilidade, podemos até ter problemas de morte. De morte, né? Mortes prematuras, pessoas morrerem antes do tempo que Deus havia estabelecido. Porque quando Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, quando ele fala da mesa, da ceia do Senhor, vocês brincam com a mesa do Senhor, por isso que há entre vocês muitos fracos, alguns até que morrem. Meu Deus. Se isso aconteceu, nós já paramos um dia para perguntar por que fulano morreu? Sim. Por que fulano... Os acontecimentos à nossa volta não devem ser relativizados. Nós temos que procurar por que isso me aconteceu. É verdade que podemos passar por provações, podemos passar por tribulações, mas às vezes não são tribulações que o próprio Deus anuiu. Sim. Às vezes são mesmo erros, porque aquelas correções, aquelas percas que nós passamos, aqueles prejuízos que aquela tristeza é uma chamada de atenção de Deus para o arrependimento.
Não continua neste caminho, você está aí para o perigo. Quando nós estamos tristes porque alguma coisa nos correu mal, vivemos um momento em que a nossa mente, algum problema nos assolou, também temos que pensar, de fato, isso me aconteceu por quê? Porque, sim. Eu, Onde é que eu falhei? tudo que me choca, tudo que me confronta, eu paro para refletir. Porque, às vezes, nós temos que... O mesmo um carro tem um tempo de revisão. Sim. Andou, vamos dizer lá, quando completa X quilômetros, o carro tem que ir para a revisão. Mas também temos que... A vida cristã não é só correr. Tem que chegar a alguma altura a ver por que não estou a ter êxitos aqui. Por que eu orava para os enfermos já não curam? Por que eu pregava bem já não prego assim? Por que eu continuo a orar, mas já não vejo os mesmos sinais? Sim. Por que Deus já não fala comigo? Porque há silêncio de Deus que também é uma manifestação do seu desagrado. Ok. Na época do sacerdote Eli, a Bíblia diz que era rara a voz ou uma visão vinda do Senhor. Quando Saul se desencaminhou, Deus deixou de falar com o rei Saul. Mas Saul continuou seguindo a sua atuada. Devia parar e dizer, Senhor, se Deus falava comigo, parou por quê? E vivem coisas à nossa volta que Deus mesmo, de fato, nos mostra por que isso está a acontecer. Então, às vezes, quando olhamos para essas questões que eu mencionei, podemos procurar um colega pastor, alguém no ministério. Eu orava para os enfermos, curava. Eu, quando pregava, as pessoas caíam, havia poder. Isso parou. Porque nós não somos, nós não devemos tentar caminhar com Deus sozinhos. Paulo era um grande servo de Deus, era um grande missionário, mas de vez em quando ia para Jerusalém, para encontro com Pedro e os demais apóstolos, apresentar o evangelho que ele pregava nos gentios. Ele dizia para que eu não corresse em vão. Eu não posso pensar que tudo que estou a fazer sozinho está correto. Está correto, sim. Às vezes temos que parar. Ainda hoje, o encontro que estamos a ter hoje parece esporádico, mas Deus a planificou. Que muita gente estaria nos ouvindo, a acompanhar e tirar conclusões da vida de forma pessoal. Certo. Então, não é um erro esperar a correção final, porque a correção final não tem reparação. É para condenação. Mas alguns acontecimentos, você tropeçou, tem que procurar de fato. Eu tropecei, porque o Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. E quando elas desenvolvem, tornam-se uma gravidez que depois dá luz. Meu Deus. É. Pastor, este é um assunto que realmente, vou dizer assim, é um assunto muito sério. Muito, mas muito sério mesmo. Porque nós aprendemos que, além do politeísmo, existe um fator base, não é? Conforme o pastor falou, não é? Que suscita o politeísmo, que é o sincretismo religioso. Este sincretismo religioso é que muitas das vezes ele pode ser silencioso, não é? Nós achamos que estamos a cultuar a Deus, mas também estamos a cultuar com outras entidades. Estamos a prestar culto para outras pessoas. Estamos a amar a nossa família mais do que a Deus. Estamos a amar mais o nosso filho, a nossa esposa do que a Deus. Mais o nosso trabalho do que a Deus. Estamos a colocar as outras coisas numa posição superior, né, à posição de Deus. Esse é o sincretismo religioso que nós hoje aprendemos aqui. E também falamos um pouco sobre a última questão que eu fiz ao pastor, sobre a consequência de servirmos a um outro Deus. A consequência do sincretismo, a punição disto.
Que por vezes, pastor, é necessário que se fala sobre isso, porque há mentes que só raciocinam quando lhe dizem, aí tem perigo, não é? Então, tem sim perigo quando nós substituímos Deus. E o pastor também ensinou aqui, quando nós encontramos alguém que está em duas ou três mais vias, né, o grande conselho é ensinar. É ensinar, é isso, pastor. É ensinar, porque não podemos ir com nossa vara e poder julgar as pessoas. Dizia o pastor, é necessário que se ensine para que, né, o sincretismo, o politismo seja ceifado, porque são situações anteriores que antecederam-nos. Então vamos prestar atenção nisso. Fico muito feliz com a presença do pastor e com a vossa presença que estiveram aí. Eu sei que vocês foram comentando, não é? E o pastor não sei, o pastor vai poder entrar nas redes sociais, se tiver alguma questão, o pastor vai poder responder, clarear, não é? E nós chegamos na reta final, né? Já passamos o tempo. Na verdade, também queremos pedir nossas sinceras desculpas por chegarmos um pouquinho tarde. No entanto, hoje foi o podcast muito abençoado com o pastor Jeremias Abraão. Pastor Jeremias, para terminarmos, tem alguma informação que queira deixar? Eu agradeço Algum... mesmo o Uhum. convite Amém. e faço isso de coração. Amém. E sempre que Deus nos proporcionar ocasião, Uhum. nós estamos aqui. Amém. É a Cristo que servimos e a Ele nós esperamos o galardão maior e a recompensa. Eu faço isso com todo amor e com toda disposição. Amém. Estou a preparar uma convenção Uhum. que começa no dia 24 deste mês, do próximo domingo. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre, o nosso tema é Igreja na Comunidade, luz que resplandece na escuridão. Amém. Então, quem puder chegar até nós será bem-vindo. Nós estamos localizados na GAMEC, junto à agência funerária, aí na Jonça. E para quem segue o Google Map, basta digitar mesmo Igreja Pentecostal, dependendo do Espírito Santo, vai nos encontrar. É algo que eu tenho vindo a refletir. O que a igreja pode fazer numa atendida comunidade? Certo. A presença da igreja diz o quê para Diz o quê para as pessoas? Quando as pessoas olham para a igreja, pensam o quê? Há um trabalho que estou a desenvolver. Será que o angolano aceita a igreja com facilidade? Porque temos igreja até que nós, a olho nu, vemos que não são, não deviam ser. Ok. Por que o angolano tolera? Será que o angolano não é sincretista? Não acha normal conhecer vários deuses? Não é um politeísta. Por que nós não temos uma reação da população quando uma igreja falsa aparece? Sim. Então, esta é a razão que me fez pensar neste tema, para tentarmos um pouco refletirmos o que nós estamos a produzir para este povo. Sim. Porque quando Jesus, mesmo na época dos discípulos, as pessoas admiravam-se da sua doutrina. Será que as pessoas hoje olham para a igreja, admiram a nossa doutrina? Ou acham que é mais uma outra que aumentou? Ok, sim. Então é aqui onde está a nossa reflexão. Quem tiver tempo, pode nos contactar, pode pedir a vocês, tem o meu contato, Sim. que vai ser... é um contributo, um pequeno contributo. Para o corpo de Cristo. Para o corpo de Cristo. Amém. Então, nós terminamos, amados irmãos. Deus abençoe e a próxima. Pastor, pode nos brindar com uma oração, por favor, para terminarmos? Oremos. Soberano Deus, nós somos gratos a Ti. Sim. Hoje, ó Pai, viemos aqui e eu sei que muita gente nos está a ouvir e reteve aquilo que nós podemos comunicar. Não é tudo, ó Pai, que gostarias que nós falássemos, mas aquilo que nós falamos é aquilo que o Teu Espírito Santo nos capacitou para podermos aflorar neste encontro. Pai, abençoa esse projeto, que não falte nada, que, ó Pai, vidas sejam de fato trazidas a Ti.
É isso que nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Deus abençoe.